E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal, terça-feira, e eu trago um vídeo que tem sido bastante solicitado aí por vocês, iniciantes principalmente, né, que é em relação a dividendos mensais. Como receber dividendos mensalmente com ações? Muito investidor que me segue aqui, né, investe com pouco dinheiro e não consegue compor aí uma carteira ainda com 8, 10, 12 ativos, né, o que geralmente é o comum dentro de uma carteira de dividendos. E aí, né, eu já aproveito aqui para chamar a sua atenção quanto a isso, né? Se você está começando agora, você não tem que começar com 10, 12 ativos na carteira. Não, uma carteira você começa com uma empresa e de acordo com o seu conhecimento adquirido, com o seu capital disponível para investir, aí você vai, coloca mais uma, depois coloca outra e assim por diante, aos poucos. A diversificação, ela vem com o tempo e principalmente, né, de acordo aí com o conhecimento que você vai adquirindo ao longo do processo, tá bom? Mas vamos lá, uma sugestão aqui de um inscrito do canal, né, sobre esse assunto foi a seguinte: fazer um vídeo aí com 4 empresas para receber dividendos mensalmente. Será que isso é possível? Nós vamos ver então a partir de agora e eu vou trazer algumas configurações e outros exemplos aí ao decorrer do vídeo. Me conta aí, inclusive, né, se você já recebe dividendos mensalmente e já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Olha só, vamos lá. Primeiramente eu lembro a você que as únicas empresas, né, que pagam dividendos mensalmente hoje na Bolsa de Valores são esses 3 bancos aqui, ó, Bradesco, Banestes e Banco Itaú. Só que você que está começando agora, pensando em dividendos, não é nada interessante você colocar essas 3 ações, essas 3 empresas na sua carteira logo de cara. Isso aqui você pode olhar futuramente para um complemento. Então, vamos ver na prática alguns exemplos. Para a gente começar, eu acredito que o passo inicial para uma carteira de dividendos, e pensando no investidor que está começando, acho que ele deve priorizar empresas que pagam dividendos aí pelo menos de forma trimestral. Esse, na minha opinião, seria o primeiro passo para a gente chegar aí no dividendo mensal. Então, presta atenção, olha só esse exemplo aqui, e aí você vai entender. Vamos imaginar aqui ó, que eu fosse começar com a Sanepar, por exemplo. Ela não paga dividendo trimestral, muito pelo contrário, ela paga uma vez por ano. Então, a gente vai olhar aqui para uma outra empresa também, né? E aqui já uma que paga um yield aproximado aí ao da Sanepar, mas que paga pelo menos trimestral. Vamos colocar como exemplo aqui a Gerdau. Veja só então o problema, entre aspas, né, para você que vai começar agora e vai começar querendo talvez uma ação que paga dividendo só uma vez por ano. O exemplo é a Sanepar, então. Veja que ela paga apenas uma vez, como eu falei. É uma boa empresa, sim, né, indiscutível em relação a isso, mas o fluxo de dividendos anual que ela entrega para o investidor, ele não te dá tanta previsibilidade. É um ano, né, que ela demora para pagar. Então, até você receber, não acho que seja interessante para quem está começando uma carteira agora, pensando em dividendo rápido. E agora, se a gente olhar para uma empresa que paga trimestral, são 4 vezes mais, né, em termos aí de frequência. É óbvio que não necessariamente vai ser o melhor yield, mas quando a empresa anuncia, você já sabe o valor, você já sabe a data, e como é trimestral, está perto do pagamento. Você já pode se organizar para fazer as contas aí e ver quanto que você vai ter para incrementar no seu próximo aporte somado ao dividendo. E aí você faz o reinvestimento num curto espaço de tempo. Então isso é previsibilidade de dividendos. É isso que eu acredito que o investidor que está começando agora tem que buscar. Então no exemplo aqui ainda na Gerdau, você recebeu aí, né, por exemplo, esse dividendo referente ao mês de agosto que passou, vai passar daqui 3 meses e você vai ter um outro fluxo chegando. E aí, né, que somado ao seu reinvestimento do fluxo passado, vai te dar um maior dividendo aqui já para o próximo fluxo e assim por diante, né, para daqui mais 3 meses e sucessivamente se repetindo. Isso é previsibilidade de receita com dividendos. É importante dizer que o fato de você ter uma empresa que paga anualmente não quer dizer que não é possível, né, você ter a previsibilidade. É possível, porém ela é mais longa. Já é um fluxo mais limitado em termos de frequência. É um ano aí, né, que você fica sem o dividendo para poder incrementar o seu aporte. E nesse período, se eventualmente vier uma oportunidade de aporte, você não tem o dividendo para fazer o incremento. É isso que eu estou discutindo aqui com você. Por isso que o fluxo de dividendos, pelo menos trimestral, seria o ideal aí para quem está começando
principalmente. Entendido isso então, eu vou tirar aqui a Sanepar por enquanto, nós vamos deixar a Gerdau para a gente seguir aqui com o nosso raciocínio. E a gente viu então, né, que ela paga dividendos em março, maio, agosto e novembro. Você já tem então um fluxo de dividendos trimestral. Agora a gente vai buscar por um outro ativo, ou seja, um ativo que também vai nos remunerar com um fluxo interessante de forma recorrente. Aqui você vai buscar por outro setor, vai estudar outros segmentos. Poderia ser, por exemplo, as elétricas, que sempre são boas opções. Se você está começando sua carteira, priorize o setor elétrico principalmente. Vamos usar como exemplo aqui a Transmissão Paulista. É uma empresa que tem um fluxo historicamente de pelo menos 3 pagamentos anuais. Só do ano passado para cá que teve uma diminuição desse fluxo, mas foi por questões aí principalmente relacionadas a decisões de investimento que a empresa tem feito, mas isso é uma outra história. Pensando aí para 2024 já, né, a gente já vai ter uma possibilidade desse fluxo começar a retomar. Então aqui você já teria dividendos em janeiro, possivelmente no meio do ano aí mais ou menos, né, junho, julho talvez, e no final do ano, em novembro. Então, olha só, né, a questão do fluxo de dividendos que eu falei. Com essas duas empresas aqui, você já teria um fluxo de dividendos em janeiro, março, maio, junho ou julho e agosto e novembro. Ou seja, com duas empresas você já cobriu aí pelo menos 6 meses do ano com recebimento de dividendos. É o que eu falei mais uma vez. Previsibilidade. E observe que não é colocar um monte de empresas na carteira, muito menos colocar uma só que pague dividendo mensal. É você ir estudando, é você ir buscando outras opções dentro do seu capital, dentro do seu conhecimento que você vai adquirindo ao longo do processo e visando, né, as empresas que têm condições, obviamente, de pagar um bom dividendo. E aí, nesse racional, a gente pode pensar numa outra empresa, né, num outro setor forte, por exemplo, financeiro, né, empresas do setor financeiro geralmente são bons negócios, têm potencial para entregar um bom yield e aqui, né, também com fluxo de pagamentos interessante. A gente poderia olhar então para empresas recorrentes, né? Aqui estão todos os bancos aí principais na Bolsa de Valores, mas olhando para a recorrência, né, no sentido de consistência dos fluxos de pagamento, a gente poderia olhar para o Banco Santander, paga várias vezes durante o ano, o Banco do Brasil também paga várias vezes durante o ano, o Banrisul, a Itaúsa também, né? Todos esses que eu mencionei agora pagam aí no mínimo, né, um fluxo de 4 vezes por ano. São boas opções para uma carteira de dividendos. Vamos colocar aqui no nosso exemplo o Banco do Brasil, pensando até mesmo por uma questão de diversificação com poucas empresas e depois eu até comento um pouco sobre isso. Mas olha só então, Banco do Brasil, ele tem um fluxo historicamente de no mínimo 4 vezes, né, se a gente considerar 2 meses seguidos, conforme ele paga aí, mas na verdade, né, historicamente seriam pelo menos 7 pagamentos anuais. Então aqui a gente já fica aí com os meses de setembro e dezembro, além dos outros meses que as outras duas empresas estão cobrindo. Então nessa configuração já são aí 8 meses de dividendos durante o ano aí que essas empresas estão entregando. Já é quase dividendo mensal. E aí para a gente completar aqui as 4 empresas, como foi solicitado aí pelo inscrito aqui do canal que pediu esse vídeo aí de dividendo mensal, para dar mais previsão de receita com dividendos, se encaixaria também aqui a Vivo, por exemplo, né, que paga bem recorrente, aqui são pelo menos 3 vezes ao ano, geralmente no mês de abril, no mês de julho e no mês de outubro. E às vezes também acontece de pagar em dezembro. Então aqui com 4 empresas, né, tem grandes possibilidades aí de você receber dividendo mensal. Das minhas contas aqui, acho que só o mês de fevereiro aí que ficou sem empresa específica aí para cobrir esse mês. Os outros 11 meses do ano, elas pagam ou pagaram, né, historicamente quase sempre. Então aqui a gente tem, além de um bom fluxo de dividendos, uma boa diversificação com poucas e boas empresas, tá? Esse é o detalhe importante para quem está começando agora. Poder diversificar com poucas e boas empresas. Então, veja só, né? A gente tem commodities metálicas aí com a Gerdau, né? Além de exposição ao dólar e ao mercado externo. Nós temos transmissão de energia aí, né, com a Transmissão Paulista dentro do setor elétrico. Nós temos setor financeiro com o Banco do Brasil e por que não, né, o agronegócio aí por tabela dado a carteira do banco.
e também telecomunicações com a Vivo. Não dá para fazer muito milagre, tá? Com pouco dinheiro e poucas empresas, mas aí a gente tem 3 empresas perenes e uma empresa cíclica. A média de dividend yield dessas 4 empresas aqui, para quem investiu, né, imaginando quem investiu há um ano atrás, considerando as cotações atuais, ficou aí na casa dos 7,5%. Ou seja, já é um bom yield para apenas um ano de investimento, né, sem contar a valorização e o reinvestimento aí dos dividendos. E dito isso, vamos ver aqui outras opções aí para estudo, aí, conforme vocês têm me pedido bastante para trazer empresas aí com potencial de construir uma carteira para dividendo mensal para bons pagamentos. Ou seja, você pode brincar aí, né, com qualquer configuração dentro do seu conhecimento de cada empresa e, obviamente, o objetivo, né? A lógica aqui é estudar e aplicar devagar e sem pressa. E isso, né, essa prática e esse estudo empregado ao longo do tempo, isso vai levar você no futuro a construir a carteira ótima, que a gente chama, né? É aquela carteira adequada ao seu perfil e que busca o melhor retorno dentro de um risco aceitável. Isso você vai construindo ao longo do tempo, como eu acabei de mencionar. Então, se o investidor vai construir uma carteira de dividendos no longo prazo, ao longo do tempo, eu acredito que ele deve prezar principalmente por segurança, sempre. Então, vamos começar do zero aqui, né? Imaginando que o cara já está preparado, já é um investidor completo. Então, ele vai olhar, ou ele olhou ao longo da trajetória, para o setor elétrico, né? Então, a gente tem boas empresas, poderíamos levantar 2 empresas aqui, né, expostas a todo o setor. Nós temos o setor financeiro, né? Todo investidor de longo prazo vai olhar para o setor financeiro em algum momento. Temos ótimas empresas, poderíamos elencar 2 empresas fortes aqui também. E além disso, o investidor ainda vai olhar, ou vai ter olhado ao longo da trajetória, as seguradoras. Aqui a gente está olhando previsibilidade e um alto payout, né, para potencializar a renda passiva. Lembrando mais uma vez que isso aqui são só exemplos, tá? Isso aqui não é uma carteira real. E certamente, né, ao longo aí do processo, o investidor buscou potencializar o yield. E nada melhor para potencializar a yield do que as commodities, tá? E aí a gente pode olhar para o petróleo, a gente pode olhar para o minério de ferro, a gente pode olhar para a celulose, podemos buscar para uma empresa de commodities agrícolas especificamente e passando até por outros segmentos que também são perenes, necessários, como por exemplo o saneamento. E aqui a gente volta na Sanepar, mesmo sendo uma empresa que paga dividendo anualmente, como as demais empresas, né, que eu fui construindo ao longo do processo dentro da carteira. Eu imagino que o investidor já conseguiu um fluxo de dividendo mensal. Hoje ela já cabe aqui no portfólio dentro da lógica da diversificação setorial. Então, a carteira ótima, entre aspas, né, que o investidor deve perseguir ao longo da sua jornada de investimentos, deve seguir o princípio da diversificação, conforme eu falei, buscando melhores retornos no médio e longo prazo, assumindo, né, riscos toleráveis, riscos aceitáveis. Essa carteira aqui, então, se ela fosse real, é apenas um exemplo, né? Mas para quem tivesse investido há um ano atrás, nessas cotações atuais, o yield desse investidor teria ficado hoje aí em cerca de 10,5% a 11%, dentro aí de um portfólio com 10 empresas. Ou seja, nós temos que ser realistas, né? Eu sempre trago essa realidade aqui para vocês. É óbvio que você não vai fazer milagre, mas fato é que é o pontapé inicial para que no futuro, você que começa agora aos pouquinhos com disciplina, é óbvio que você vai conseguir construir a sua carteira ótima, né? Conforme eu trouxe exemplo aqui, de acordo com o seu conhecimento, com a sua realidade financeira, que vai sim impulsionando a sua renda mês após mês, ano após ano. Não necessariamente, né, vão ser essas empresas aqui. Lembrando que é só um exemplo que eu trouxe. Retorno passado nunca foi e nunca vai ser garantia de retorno futuro. Então, se você ficou comigo até aqui, me fala aí nos comentários, né, se você já recebe dividendo mensalmente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!